A paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma aula. Agora é a lição de número 4. Já aprendemos sobre conhecendo a Bíblia, Deus, salvação. Agora será sobre a igreja, o lugar aonde congregamos. Essa é uma lição. Todas as lições são importantes. Então, novo convertido, tenha atenção. Tentarei ser breve e direto para não ficar com muitas delongas, tá bom? Tentarei ser bem objetivo, porque é muito conteúdo, já está bem enxugado aqui na apresentação em slides, mas para não ficar muito extenso, eu quero que você tenha atenção, porque todas essas aulas edificarão a sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com uma oração. Senhor meu Deus, te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos concede aprender cada dia mais da Tua Palavra. Que cada novo convertido, que cada telespectador, que cada um que tem o desejo de crescer em espírito, em conhecimento, em graça, aprendendo mais de Ti, Senhor, seja iluminado pelo Espírito Santo e assim cresça segundo a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Lição 4. Conhecendo a Igreja. Nesta lição vamos explorar a importância e os fundamentos da Igreja. A Igreja é um projeto de Deus que foi criado na eternidade, fundada por Jesus, inaugurada no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, conforme está descrito em Atos 2, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu e, como língua de fogo, eles foram tocados e foram cheios do Espírito segundo a vontade do Espírito Santo. Na introdução, agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. Louvado seja Deus! A palavra igreja nesta lição não é restrita a uma denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos. Igreja aqui, deixo bem claro que não tem nada a ver com a placa da igreja, tá? Do templo, da congregação. Igreja aqui é de Cristo, tá, meus irmãos? Vamos explicar mais à frente. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo, porta-voz da salvação para as outras pessoas. A igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Cristo fundou, Cristo deu as diretrizes para a sua igreja, a igreja de Cristo. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. Amém. Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa, conheça quais seus objetivos e ordenanças. E é o que nós vamos estudar hoje. Conhecer o que significa a Igreja de Cristo. Tá bom? Continuando. O objetivo da aula dessa lição número 4 é compreender o que é a Igreja, os objetivos da Igreja e as duas ordenanças da igreja, tá bom? Tá bem simplificado, tá bom? Novo convertido, para que você entenda. Porque se ficar aqui fazendo muita volta, muito versículo, muita passagem, talvez você não entenda. Então, vamos ser objetivos. O que é a igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo espiritual para seguirem Jesus. Então, igreja, está bem claro aí, foram chamadas, resgatadas, salvas do mundo, porque pelo pecado nós já estamos mortos, porque nenhum de nós merece a salvação. Mas Jesus, através do seu sangue, nos salvou, porque todos aqueles que nele crerem
terão a vida eterna. Então, Jesus nos chamou, quem ouviu a voz e a aceitou e o reconheceu como Senhor e Salvador, foi salvo. Passou de ser escravo do inimigo para ser servo de Cristo. Tá bom, amados irmãos? Então, a igreja é uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou um grupo de pessoas que saíram do mundo espiritual, porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual, tá bom? E passaram a seguir Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, eleitos, os do caminho. Então a palavra que nós temos mais em comum no nosso cotidiano é cristão, né? Crente, irmão. Tanto que eu boto no meu perfil lá do Facebook, irmão Renato Nunes. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Esse é o real significado de igreja. Não é o local físico. Ali é uma igreja local. Mas nós, como servos de Cristo, filhos de Deus, nós fazemos parte dessa irmandade, dessa igreja espalhada por toda a terra. Tá bom? Ela não está restrita a uma área geográfica nem ao único povo da terra. É o que eu acabei de dizer. E o seu lado é o seu lado invisível e universal. A Igreja de Cristo abrange toda a terra. Abrange todos aqueles que nele crê. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, intercedendo e rogando por cada um de nós, pela nossa salvação, você é um cristão. Se você está no Japão, se você está no monte mais alto ou no mar mais profundo, não interessa. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. Embora a palavra igreja seja empregada em primeiro lugar para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo o mundo, você pode usá-la também para se referir aos cristãos de determinado lugar. Isto é, a igreja local que eu falei. Nós somos crentes, né, irmãos, e cada um frequenta uma denominação, uma congregação que cremos ser mais próximas ao nosso entendimento, entende? Não digo que tem denominação A ou B certo ou errado. Tem divergências de opiniões, pensamentos, mas uma coisa você tem que ter certeza: o Espírito Santo é um só. Deus é um só, Jesus é um só, meu irmão. Sabendo disso, e a Bíblia é uma só. Tem a Bíblia, leia a palavra e o Espírito Santo vai te dar conhecimento. Símbolos da igreja. Um desdobramento de igreja são os símbolos. O primeiro símbolo é o quê? O corpo. Jesus não está mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe, em qualquer parte do mundo, ele introduz a sua vida para formar um corpo. Todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você, novo convertido, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o símbolo de que você faz parte do corpo, tá bom? Por ter a vida em Cristo, a igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, uma associação, um clube. É um organismo, algo que tem existência tal como um corpo humano, que é composto de muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Na igreja, por ter uma vida em Cristo, a igreja não é um clube, não é um lugar que a gente se reúne para ficar passeando, uma hora de lazer. É um local onde a gente reúne para adorar. A gente pode adorar em casa, na rua, mas ali é onde a gente se une com os irmãos para darmos as mãos, como uma grande família, que somos uma grande família em Cristo Jesus. Ali você adora, você louva, você ora, você ajuda o próximo. Então é o local onde nós devemos nos unir como uma grande família, tá bom? Porque em Cristo já somos uma grande família e todos nós somos irmãos, tá? Da mesma forma que o ser humano é um, mas tem milhões de células vivas, assim também é a igreja.
um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas nascidas de novo, por meio do Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho nos une como um só, assim como o corpo tem milhões de células, nós, milhões de irmãos, somos um em Cristo Jesus, um corpo de Cristo Jesus. Aleluia! Possui também uma cabeça, o próprio Cristo. Ele é o chefe, o guia, o principal e o príncipe da igreja. Meu irmão, novo convertido. Aqui é um ponto bem interessante. Esse daqui, ó. Possui também uma cabeça, o próprio Cristo. Cristo é o chefe. Cristo é o guia. Cristo é o principal. Somente Jesus, ele é o príncipe da igreja. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. É o único. Não há outro que possa intermediar esta ligação. Foi Cristo que morreu na cruz, o sangue dele foi vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados. Não existe outro ser na terra e nunca existiu e nem existirá outro no lugar de Jesus. Se alguém diz que vem a mim e eu te apresentarei Jesus, eu sou teu intercessor, não entre nesse engano. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja é de Cristo e a palavra de Deus é uma só. Leia a palavra e você vai ter conhecimento, novo convertido. Outro símbolo é o templo. Embora Deus habite em toda parte, ele se localiza num determinado local para ser encontrado, adorado e louvado. Quando eu digo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita através em nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Todo aquele que aceita Jesus, que o reconhece como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra e faz morada. Então somos templos do Espírito Santo e se reunimos em uma igreja, em uma congregação, para juntos como família, como um corpo, louvarmos a Cristo, louvarmos a Deus, agradecer, dizer como Ele é maravilhoso. Entende? Então essa é a conotação de templo, tá bom? O símbolo do templo é o local onde os irmãos, os cristãos, os crentes se reúnem para adorar ao Deus único e eterno, tá bom? Vamos continuar com os símbolos da igreja. A continuação, tá? Cada crente é um templo de Deus. Eu coloquei aqui, ó, 1 Coríntios 3, 16, 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Olha como é que Deus tem um carinho, um amor enorme por nós, por cada um de nós. Para Deus nós somos preciosos. Tá bom, meus irmãos? Ele diz que Deus destruirá a pessoa, pois o templo de Deus é santo. Então, busque a santificação, busque se aproximar, porque Deus é nosso Pai e o Pai protege o Filho, correto? Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Em 2 Coríntios 11, 2, vou ler aqui, tá bom? 2 Coríntios 11, 2. Eu já deixei no slide que fica melhor de entendimento. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente ao homem que é Cristo. Entenderam até aí, meus irmãos? Então, o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Então, a gente fazemos parte do corpo em que Cristo é o cabeça. Nós somos como uma virgem que é entregue ao noivo. E o noivo é Cristo, para essa comunhão. Cristo nos comprou pelo seu sangue. Quando você reconhece a Jesus, você passa a ser propriedade dele, como uma esposa passa a ser do seu esposo, tá bom? Paulo afirma que preparará os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo.
Também tem Efésios 5:25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. O apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Existe amor maior do que esse? Entregar a vida por outra pessoa? E Cristo fez isso por toda a humanidade. Em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Cristo só quer te dar vida e vida em abundância. Você que já é novo convertido e está aprendendo esse discipulado, saiba que Cristo te estima demais. Não existe outro que daria a vida por outra pessoa, só Cristo mesmo, que deu a vida, sendo dono, Deus, dono de tudo que existe, de tudo que há, e deu a vida por nós. Isso é maravilhoso. Outro símbolo da igreja, o qual se pode destacar na Bíblia, é o quê? A família. Você agora é membro da família de Deus. Tu aceitou a Jesus, passou a ser membro da família de Deus. Ponto final. Objetivo da igreja. É o segundo ponto. Através da Bíblia você descobre que a igreja foi fundada por Cristo para cumprir-se algumas finalidades. Eu vou citar algumas finalidades que eu creio que sejam no meu entendimento, tá bom? Como a igreja foi fundada, Cristo tem as seguintes finalidades para a gente. Evangelizar o mundo, é um lugar onde o crente pode cultuar a Deus. Também objetivos da igreja, né? Porque eu me perdi aqui um pouquinho aqui o negócio saiu um pouco do lugar. Lugar para o crente praticar a mordomia cristã, lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã, tá bom? Então vamos ler agora aqui o primeiro, evangelizar o mundo. Então tem os 4 objetivos. O primeiro, evangelizar o mundo. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Cristo, depois de completar a sua missão na terra, declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em seguida estabeleceu uma missão aos seus seguidores. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Evangelizar o mundo. Você é novo convertido, deu o passo mais importante, reconhece a Jesus como seu Senhor. Você vai crescer em conhecimento e graça para ser multiplicador de bênção na vida de outros irmãos que ainda estão em trevas. Evangelizar o mundo é pregar o evangelho em tempo, fora de tempo, em qualquer lugar. Então, em casa, no trabalho, na escola, na hora de lazer, você vai dar um bom testemunho. E você vai ter esse desejo de levar a palavra. Não se preocupe, porque isso é tão natural quanto respirar. Você nem vai se dar conta, você vai estar aprendendo mais de Deus, você vai estar orando mais, lendo mais a palavra, participando dos eventos da sua congregação, e você vai estar se enchendo mais da presença de Deus a cada dia. E é inevitável, você vai proclamar o evangelho, entende? Agora, se você é um irmão que está muito tempo parado, desanimado, não quer ler a palavra, não participa de evangelismo, não participa só vai uma vez por mês no culto, cuidado, irmão, converse com seu pastor, porque certamente você está sofrendo algum tipo de ataque, tá bom? Não dê trela para o inimigo. Se você está desanimado, meio cansado, cabisbaixo, procura seu pastor para que eles juntos possam ver o que está acontecendo e tirar você desse ataque do inimigo, tá bom? Item 2, né? O item 2
lugar para o crente cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. Culto é o momento de adoração, louvor, estudo da Bíblia, edificação dos crentes. No culto, todo crente pode se unir em oração, em petição, em ação de graça, intercessão. Essa também é uma maneira de louvar a Deus. A igreja, a congregação, é um lugar, como eu já falei anteriormente, em que nós nos reunimos para agradecer. Eu creio, no meu ponto de vista, primeiro a gente agradece a Deus pelo fôlego da vida, por estarmos ali reunidos, pela oportunidade, pelo privilégio de poder lhe louvar. Porque Deus, nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Então, quando nós temos o privilégio de levar uma palavra em um evangelismo, em louvar dentro da igreja, em ajudar a estender a mão para o próximo, isso é algo maravilhoso e Deus se agrada, nosso Pai se agrada dessa tua atitude, tá bom? Continuando. Continuação dos objetivos da igreja, tá? Lugar para o crente praticar a mordomia cristã e lugar para o ensino da disciplina e da norma de conduta cristã. O item C, lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Tudo que você possui não lhe pertence, tá? Sinto lhe dizer. Tá, leia Salmos 24:1, mas eu vou ler aqui também. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres que nela vivem são dele. Está explicado. Tudo pertence a Deus. Por isso não tem mais direito de fazer o que quer. Deus agora está em primeiro lugar em sua existência. Isso inclui sua vida, seu tempo, seus talentos, suas finanças. Você deve aplicar na igreja a sua vida com o melhor de seus esforços e dedicação. Meu irmão, trocando em miúdos, quando fala em mordomia cristã, nós somos dispenseiros, mordomos de Deus. Nós somos nós cuidamos do que Deus deixou em nossas mãos, do talento, das bênçãos que Ele deixou em nossas mãos. Eu digo que no mundo de hoje tem algumas práticas equivocadas. Pessoas de má índole, às vezes, ou por falta de conhecimento, não sei dizer, porque eu não posso julgar exatamente, porque eu não sei a intenção. Mas o que você pode fazer sobre mordomia cristã é dar o seu melhor, seja ajudando na sua congregação, seja com uma dedicação pela sua vida, em casa, no trabalho, você se dedicando naquilo que os outros veem e também no oculto, naquilo que ninguém vê, só Deus. Então nada é mais teu, tudo é de Deus, entende? Então, até as tuas finanças. Nada contra você entregar primícias, ofertas, dízimos eu tenho ressalva, tá? Dízimos eu tenho ressalva. Porque tudo que está na Bíblia, tá, irmãos, a mordomia cristã, tudo que está na Bíblia é bíblico, mas nem tudo é cristão, tá? Quando Jesus veio à Terra, ele formou uma nova aliança, tá? E essa nova aliança foi sacramentada com seu sangue. E nela, as coisas bíblicas do Antigo Testamento, muitas não são aplicadas para nossas vidas, porque Jesus, deu o que deveríamos fazer para chegar a Deus. Ele é o mediador, ele deu as diretrizes. Então eu falo, nós temos que contribuir nas nossas igrejas, porque tem a questão de, às vezes tem aluguel, tem pessoas que são pagas para fazer a manutenção, tem alguns gastos, certo? E também tem as ações sociais, que eu creio que toda igreja tem. Então eu aconselho que tudo que você tem, você se dedique na sua igreja, mas você tenha atenção de como as coisas são feitas. Veja se tem reuniões mensais, que dá as diretrizes para tudo que é feito, se a igreja faz tudo
com a opinião de vocês, se vocês estão de acordo, porque quando tudo é feito às claras, há unidade. Porque surge muito desentendimento, porque as coisas não estão às claras, entende? Então essa prática da mordomia cristã engloba o seu emocional, seu físico, seu financeiro, seu espiritual, e você tem que estar bem entronizado na sua congregação. Como é uma grande família, não pode ter coisas escondidas, mal explicadas, para que você não fique desanimado, tá bom? Então, novo convertido, se intere das atividades da sua igreja, cresça em conhecimento, ajude, oferte com alegria, acompanhe o que é feito com as suas ofertas, dê sua opinião, como melhorar, como otimizar as ofertas dos irmãos, entende? Eu não falo nem primícias e dízimo, eu falo ofertas, tá bom? Porque o Novo Testamento não traz essa ordenância dizimal do Antigo Testamento. Isso é um motivo para outra aula. É porque mordomia cristã envolve que tudo pertence a Deus. E não podemos ser cegos ou ingênuos. Como uma grande família, todos nós devemos ter pleno conhecimento de tudo que é aplicado, onde é aplicado e como, tá bom? Se não for assim, não é uma grande família, e sim é algo como alguém manda e todo mundo obedece baixando a cabeça. Isso vai causar desentendimentos e pessoas vão ficar tristes e vão acabar se afastando do evangelho, tá? Então, se intere, converse com seu pastor, com o tesoureiro, ele vai te explicar e você vai ter conhecimento, e assim você vai poder se doar mais. Item 4, lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e que todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas de sua vida e atividades regulamentadas, dirigidas por Deus. Eu botei aqui alguns versículos, né, para fundamentar. Mateus 5,13. Vou ler primeiro esse, tá? Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas outras pessoas. Você é o padrão, você é um emissário, um embaixador na terra. Mas se você, como embaixador, não representa os interesses genuínos de Cristo, para que tu serve? Entende? Como um sal que não dá sabor a nada. Um sal que é insípido, que não dá sabor, para que serve? Um cristão que não ora, não lê a palavra, não participa de nada, não ajuda um irmão em necessidade. O que esse irmão é? Não evangeliza. Se fala que tem um evento, não vai. Se é na reunião na casa de oração, numa praça, não vai. Está sempre cansado. Que exemplo você dá? Você é embaixador do quê, meu irmão? Presta atenção, tá, novo convertido? Como membro da família de Cristo, se envolva das atividades de Cristo. As duas ordenanças da igreja. Há duas cerimônias ordenadas por Cristo para os crentes, para que os crentes a pratiquem. E nós temos a saber, o batismo e a ceia do Senhor. São as duas ordenanças que Cristo deixou. Batismo em água, cerimônia de ingresso do novo crente na igreja e simboliza o início de sua vida espiritual. Ceia do Senhor significa a continuação desta vida espiritual, por isso o crente deve participar dela, para manter sempre a comunhão com o Senhor Jesus. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor isso. O batismo, através do batismo em água, você dá um testemunho público de sua identificação com Cristo, a nova vida iniciada a partir da conversão.
é um sinal exterior, o qual mostra que você morre para o mundo e nasce para Deus. Cada um de nós repete esse modo espiritual, o que aconteceu com Cristo. Então, é uma identificação para o mundo dizendo, eu pertenço a Cristo. Então, Cristo deixou essa ordenança para que fizéssemos. Você que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, reconheceu a Jesus como seu Senhor, naturalmente você vai buscar o batismo, que é essa expressão pública, declarando para os 4 cantos do mundo, dizendo, eu sou de Cristo, aleluia. Glória a Deus. O batismo, certo? Falamos aqui sobre o batismo, que é o sinal público, e é o sinal exterior que mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete, assim como aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Quando nós entramos na água, eu estou falando sobre o exemplo do rio, tá? Quando a pessoa é imersa, ela está morrendo para o mundo, assim como Cristo foi sepultado, a pessoa é sepultada, ela submersa. Quando ela emerge das águas, é como Cristo ao terceiro dia. Ela ressurge como uma nova criatura. Tá bom, meus irmãos? Essa é a interpretação que eu creio ser mais fiel. Se há outra, nada contra, mas para mim é você submergir, morreu para o mundo, emergiu como uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim como Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. Agora, uma observação. Nós, evangélicos, não batizamos crianças, porque elas não têm do que se arrepender e não podem exercer. Batismo é uma iniciativa nossa. Nós temos que querer. Primeiro, você reconhece a Jesus e após você vai ter um breve discipulado, você vai conhecer, não que necessite de ter discipulado antes do batismo. É convenção nossa. Mas depois de convertido, você vai querer se batizar. Ser batizado para provar ao mundo que você é de Cristo. Criança não tem como opinar ainda. Como é que eu vou mandar uma criança recém-nascida aceitar algo que ela não tem conhecimento? Nós fazemos o seguinte, nós apresentamos, nós levamos na igreja, o pastor ora com a ajuda dos irmãos, impondo as mãos, declarando toda sorte de bênçãos, pedindo para que Deus abençoe seus pais, para que Deus dê um caminho brilhante na presença de Cristo, que seja uma criança virtuosa, cheia da presença de Deus, entende? Nós profetizamos, declaramos toda sorte de bênção sobre o recém-nascido, mas nós não batizamos, tá bom? Deixo bem claro isso. Mas, continuando, falei sobre o batismo, agora a ceia. Na igreja em que você frequenta, todo mês há um culto de ceia. Não foi ideia de um homem, mas foi instituída por Jesus, na véspera da crucificação, para que os crentes relembrassem a sua morte, e simbolicamente através do pão e do vinho. O primeiro simboliza o corpo, o pão, e o segundo, que é o vinho, o sangue de Cristo. Não somente para relembrar a morte vitoriosa, mas os crentes tomam a ceia para anunciar a Cristo até que ele volte. Assim os apóstolos, os primeiros discípulos, aprenderam e nós praticamos até que ele volte, tá bom? A crença na segunda vinda de Cristo é um evento central da teologia cristã. E a teologia cristã é o estudo da crença e a prática cristã, com base na Bíblia, na tradição cristã e na razão. Então, com base na tradição cristã e na razão, a gente continua nessa crença da ceia do Senhor até que ele venha, tá bom? Até a segunda vinda de Cristo. Pode ser que em outra denominação tenha uma outra opinião ou que não necessite de ceia, mas nós entendemos que tem necessidade é um memorial, é uma ordenança em que ele deixou e nós praticamos. Não tem mal nenhum em praticar.
poderia também ser feita em todo jantar, porque a ceia, como vocês sabem, era um jantar. E todo dia janta, né? Então poderia ser diário, mas nós convencionamos uma vez por mês. A Bíblia não diz uma vez por mês, mas é coisa nossa como humano para ter uma data específica pelo temor que nós temos. Então nós fazemos uma vez por mês, tá bom? O objetivo da ceia é compreender Deus, sua natureza, atributos e propósito. Motivos fiéis a viverem de maneira altruísta. O que é ser altruísta? É uma pessoa que ama o próximo como a si mesmo, agindo, tentando sempre ajudar o próximo sem pedir nada em troca, entende? Então a ceia é dividir o pão, a gente divide o pão, a mesa, com as pessoas que nós amamos. Então é muito lindo a ceia do Senhor, é um momento de comunhão. Continuando. Referências bíblicas. Algumas das referências bíblicas, eu falei várias referências durante o texto, né? Eu ia botei aqui duas. Efésios 2,19. Assim, já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos da família de Deus. Agora nós não somos mais estrangeiros, fazemos parte da família de Deus. Em Mateus 16,18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo já determinou, as portas do inferno não prevalecerão contra você, meu irmão, novo convertido. Nós, como corpo de Cristo, o inferno não prevalecerá, porque unidos somos mais fortes e Jesus garante a vitória, tá bom? Saiba disso. Vamos falar sobre alguns exemplos. A igreja primitiva de Atos 2 ilustra como as igrejas se reuniam, compartilhavam, adoravam em comunhão. Eles viviam verdadeiramente como uma grande família. Eles vendiam propriedades, tudo o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos e cada um era suprido segundo as suas necessidades. Foi um momento lindo da igreja primitiva, essa explosão de amor demonstrado pela igreja primitiva. E também temos o exemplo da parábola do filho pródigo, simboliza amor, aceitação de Deus, refletindo na igreja como uma família. É maravilhoso. Na parábola do filho pródigo tem várias pregações, mas aqui enfatiza o amor e a aceitação de Deus. Então, o que eu quero dizer com essa parábola? Não importa o que você fez, não importa onde você andou. Claro, para o mundo importa, porque no mundo tem aflição, tem que pagar segundo a lei, mas o mais importante, meu irmão, presta atenção, é a salvação da tua alma, tá bom? Para Deus não importa o que você fez, importa é o que você faz hoje. Qual a direção que você vai dar da sua vida hoje? Hoje você tem um momento de tomar a decisão mais importante, que é reconhecer a Jesus, porque só Jesus salva, cura e liberta. Só Jesus pode transformar a tua vida e te dar nova vida e vida em abundância, tá bom? Preste atenção nisso. Atividades práticas. Então, participação ativa na igreja, evangelismo e comunhão. 3 atividades práticas para você ser fortalecido, tá bom? Participação ativa na igreja. Meu irmão, se tu não sabe cantar, vai pro louvor. Sabe tirar uma foto no celular? Vai pra mídia. E se tu não tem telefone, sempre precisa ajudar numa limpeza, na portaria. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer na família, na grande família de Cristo, tá bom? Não fique só segurando o banco no local, tá bom? Tome uma posição proativa na sua congregação, tá, o novo convertido? Não fique esquentando o banco, não. Evangelismo. Compartilhe o evangelho com amigos, familiares. Você, como ministro da palavra de Deus aqui na terra, embaixador de Cristo, leve a palavra para sua família, para os seus parentes,
evangelismo nas ruas, nas feiras, ou você só quer evangelizar dentro daquelas quatro paredes? Negativo. Novo convertido, comece com o pé direito e faça aquilo que agrada a Deus. Vai evangelizar nas ruas. Como é que você vai evangelizar? No seu trabalho, na sua escola, dando bom testemunho, tá bom? E o evangelismo ide do Senhor, na sua igreja certamente tem esse evangelismo de campo, de levar folhetos da Bíblia nas escolas, nas feiras, nas praças. Participe. Você vai ter o grande privilégio de ser um embaixador de Cristo, ministro do Evangelho, levando a palavra de Deus. É um privilégio para poucos. Por isso que tem poucos na rua, tá bom? Seja proativo na igreja, na família de Cristo. Comunhão. Cultive relacionamentos saudáveis e edificantes com os outros membros da igreja. Não seja uma concha, fechado em si mesmo. Na igreja é o local da gente glorificar, exaltar, também de receber ajuda e dar ajuda. Como uma família, um ouve o outro, tá bom? Não fique isolado, porque aí torna-se presa fácil do inimigo. Lembra que os lobos atacam sempre em matilha, né? Eles não atacam, um lobo, um coiote isolado querer atacar, não. Eles vão em bando. Então, quando você se desgarra do rebanho, os lobos podem lhe atacar. Não dê brecha para o inimigo. Se sente que na sua vida tem algo errado, procure a liderança, procure o pastor, procure uma pessoa que você sinta que é de Deus, que você confia nela e converse com ela para que o inimigo não fique se aproveitando das suas fraquezas ou falta de conhecimento, tá bom? Resumo da aula. Expomos a importância da igreja, sua origem, símbolos e objetos. Aprendemos que a igreja é um projeto de Deus, é um organismo vivo com a vida de Cristo e que cada crente tem um papel fundamental nesse corpo. Discutimos a ordenança de Jesus, o batismo e a ceia, que são essenciais para a vida cristã. O batismo e a ceia são as duas ordenanças que creio que você terá o imenso prazer de participar. E a conclusão: a igreja é uma instituição divina vital para a vida cristã. Ao nos dedicarmos à igreja, contribuímos para a edificação do corpo de Cristo e crescemos espiritualmente. Que possamos valorizar e amar a igreja, participando ativamente da comunidade de fé e vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Meu irmão, novo convertido, você que já aceitou a Jesus, não tenha pressa de querer entender tudo de uma vez. Participe dos cultos de louvor e adoração a Deus, dos cultos de oração, participe das atividades programadas, seja proativo. Deus, que está vendo tudo, é nosso Pai, certamente se agradará da sua iniciativa, te dará forças, te dará coragem, te dará instrução através do Espírito Santo e você vai crescer em conhecimento. Fique tranquilo, não tenha pressa de querer ultrapassar fases, devagar você vai adquirir todo o conhecimento e Deus vai te capacitar, tá bom? Fique calmo. O Espírito Santo está aí, fez morada em você e você agora é uma nova criatura. Então, você vai ser alimentado pela palavra e você vai crescer em conhecimento e graça. Fique tranquilo que Deus vai te sustentar e te dar as diretrizes. Só se mantenha fiel, tá bom? E na próxima aula falaremos sobre conhecendo o valor da oração. Outro tema muito importante, tá bom? Será a nossa quinta aula. E com isso, fim da quarta aula. Sou o irmão Renato Nunes. Agradeço a você que nos acompanha até aqui, pelo Facebook, YouTube e tudo mais. Foi uma satisfação ministrar esse pouquinho de conhecimento bíblico para você. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, faça perguntas. Terei o imenso prazer em responder, tá bom? E quero finalizar com uma oração. Senhor, meu Deus eterno Pai, te agradeço, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que cada irmão, que cada irmã que tenha ouvido esta palavra possa ser edificado, cresça em conhecimento e graça
e o Senhor se agrade das suas vidas. Senhor meu Deus, proteja-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.